Alô, irmãos. Pai seja com todos os irmãos, todas as irmãs. Estamos aqui de novo, né, irmãos e irmãs, para fazermos a nossa meditação diária, né, para manter a nossa unidade, manter o nosso espírito, é isso? Manter nosso consolo, apesar da distância, né? E vamos continuar aí com as nossas meditações, né? Com as nossas instruções. Então nós vamos voltar aqui para o capítulo 7, né, de Mateus, onde o Senhor Jesus falou pela primeira vez às multidões, né? Então nós estamos o quê? Nós estamos atrás das virgens prudentes e estamos atrás dos sinais, né? Os sinais da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Porque isso é o que nos interessa. E aí o Senhor Jesus aqui no capítulo 7 e no versículo 15, ele vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que veem até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, meus irmãos, nós vimos lá no capítulo 24 de Mateus, né, que esse é um dos sinais, e o Senhor Jesus, ele, por diversas vezes, ele exortou os seus discípulos e as igrejas, né, e as pessoas a respeito exatamente dos falsos profetas. Então, para nós da igreja, nós que nos queixamos de ser igreja, esse sinal, né, é o mais importante deles, né? É o mais importante e digamos assim, é o mais tenebroso, né? E o mais perigoso para nós. Porque o que ele está colocando é o quê? Né? Que nós nos acautelemos. Tem muitos sinais da minha vinda e tal, mas esse aqui é o principal deles. Vocês tomem cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí ele dá aqui, no 16, ele continua falando, vai dizer o quê? Por seus frutos os conhecereis. Né? Então nós temos que usar da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa instrução na palavra, para sabermos exatamente discernir esses falsos profetas através dos seus frutos, né? Para que nós não sejamos enganados como o povo hebreu foi. Porque o povo hebreu estava esperando o Messias, acho que há quase 1000 anos, né? Aproximadamente 1000 anos que eles estavam esperando o Messias. Mais de 1000 anos. Que o primeiro profeta, né, primeiro profeta do Messias foi Joel, que apareceu no ano de 800 antes de Cristo. O povo hebreu saiu lá da terra do Egito, mais ou menos lá por volta do ano de 1400, 1500 antes de Cristo. Então, a promessa ela já foi feita lá no Monte Sinai, né? Na verdade, a promessa foi feita lá no Éden, né? Promessa do Messias. Mas ela foi renovada ao povo hebreu várias vezes, né? Então, o povo hebreu, os judeus, estavam esperando o Messias, o verdadeiro profeta, o verdadeiro rei, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pois ele veio, passou 33 anos no meio deles, e ele e a maioria do povo não viu e não aceitou. E quem viu não aceitou. Por quê? Porque exatamente ele veio reprovando, né, todo o sistema religioso, político e econômico que tinha ali naquela nação, naquela época. Por quê? Porque aquela nação estava imitando
as outras nações ao redor. E o que mais o Senhor recomendou para eles foi o quê? Quando vocês chegarem na terra prometida, vocês não vão fazer como as outras nações o fazem. E eles fizeram e se confundiram. Então, por isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, cautelai-vos, né? Dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas que na verdade são lobos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos, né? E aí ele vai comparar, né, o profeta e as pessoas como uma árvore, né? Que ele diz assim no 17, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Então, meus irmãos, eu estou propondo aqui que a gente faça um exercício de identificação desses frutos, né? Esses frutos desses profetas, né? Para que a gente possa exatamente estar vigilante o tempo todo e saber exatamente como é que a gente faz para conhecer, né? E não ser enganado, sermos enganados por esses falsos profetas. Não é isso? Que vão surgir. Ele disse, em várias ocasiões ele disse isso. Nós vimos aqui no capítulo 7, tem no capítulo 24, tem outros capítulos, né? Que ele fala exatamente para que nós nos acautelemos, para que nós vigiemos, para que não sejamos pegos de surpresa, para que ele possa vir e a gente possa participar da sua vinda, sendo então virgens prudentes, que são aquelas que ouvem a palavra e a colocam em prática. Então o Senhor Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai dar aqui alguns frutos, né, dessas árvores, dessas más árvores, desses profetas, né, desses falsos profetas, falsos religiosos, falsas religiões, né, que ensinam segundo os seus entendimentos e não segundo o pensamento de Deus. Ensinam segundo os seus pensamentos e não segundo os pensamentos de Deus. Então nós vamos ver aqui algumas coisas no capítulo 23, porque o que ele vai dizer aqui no capítulo 23? Vamos ler esse capítulo todinho aqui para a gente ver que no tempo do Senhor Jesus, né, ele mostrou para aquela multidão que estava ouvindo a ele, e mostrou para todas as gerações, porque o Evangelho, né, já foi traduzido em todas as línguas que existem no mundo, então todo mundo está sabendo o que está escrito no capítulo 23 de Mateus, que é o quê? Uma exortação e um esclarecimento para que nós identifiquemos os falsos profetas e os seus frutos, ou identifiquemos os frutos para identificar os falsos profetas. Então aqui no capítulo 23, versículo 1 em diante, nós vamos ler aqui, né? Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele está falando à multidão e aos seus discípulos. Ele está educando, está instruindo. Dizendo o quê? Versículo 2. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então ele já identificou aqui, né, esses falsos religiosos, esses falsos profetas, muitos deles eram escribas e fariseus e outros grupos que tinham por lá, né? E o interessante é que ele diz aqui o quê? Que eles estavam sentados na cadeira de Moisés. O que significa isso? Assentados na cadeira de Moisés. Eles se diziam o quê? Representantes da lei de Moisés, né? Eles se diziam profetas do Deus vivo, né? E aí nós vamos ver aqui que Jesus Cristo vai provar que eles não são nada disso. Eles são hipócritas, né? Hipócritas e cheios de toda
imundície, né? Porque exatamente aqui no versículo 3, o que ele diz, ó? Em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha aí. Exatamente o contrário das virgens prudentes, que ouvem, dizem e cumprem o que dizem. E eles aqui não, eles sabiam, eles eram sabidos, né, nas escrituras, porque sabiam ler, sabiam até ensinar, mas eles ensinavam, diziam, mas não praticavam. Certo? Então nós vamos parar por aqui hoje, né, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, já são 10 minutos. E para não sobrecarregar os nossos celulares, eu não vou passar disso. Até amanhã, paz seja com todos. Amém.